Muito boa noite na paz do Senhor, amém, queridos? Eu vou contar uma parte mais milagrosa ainda desse encontro. Eu tenho uma maneira muito especial de ser, assim, em algumas coisas que eu... Então muitas vezes, nos aviões, eu estou cansado e estou voltando para casa. Então de repente eu vejo alguém que eu conheço, mas vai me ficar falando muito, então eu faço o que estou dormindo. Então eu ia dizer, não é que esse irmão vai me açucrinar, cara. Então eu olho para o lado, eu fecho os olhos, eu oro. Mas aquele dia quando o pastor Eber entrou, eu não cochilei aquela hora. Muito interessante isso, não sei, talvez você ia pensar qualquer coisa de mim, que olha o pastor, vê alguém e fecha os olhos e faz o que está dormindo. Não, mas como digo, é uma estratégia, porque há pessoas que te alugam, querem tirar selfie, e eu não sou, esse lado especial da minha personalidade, eu não sou muito dessas coisas, entendeu? Então eu prefiro evitar. Mas quando eu vi entrar ele, e eu reconheci ele, a gente se encontrou em uma aba pai. Ele foi com uma equipe, certo? Dois noites, parece que esteve conosco. Não sei se foi a última que nós fizemos em Imperatriz ou a antepenúltima. E eu identifiquei ele, certo? Eu complementei ele. Aí complementei a pastora também. E eu perguntei: para onde você vai? Ou eu falei: vou para São Paulo, pastor? Não. Ele falou: vou para a sua terra. Vou para Calama, que é o norte, não é? E foi isso que ele contou, não é? E eu entendi que eu precisava, como filho dessa terra, dar autorização para que ele pudesse entrar espiritualmente. E essa foi a minha fala. Eu te autorizo a pisar na minha terra para ser bênção. Eu acho que eu disse mais naquela noite, não era noite, naquele momento. Eu disse para ele: porque a terra reconhece quem pisa nela. E essa é uma verdade. A terra reconhece quando a gente pisa ela, e a gente sabe aqueles que vão para somar e aqueles que vão para retirar algo dela. Amém? Não sei se me faço entender. Então eu disse para ele que a terra reconhece aquilo que você carrega e que você possa abençoar essa minha terra. Enquanto eu estou aqui abençoando a sua, que você possa ir lá e abençoar a minha terra. Amém? Muito bem. Como foi dito, certo, eu estou aqui com a minha esposa Cristina. Pensei que não ia estar, certo, ela vem para ministrar aqui na cidade também, mas ela chegou, não sei se mais cedo, não se me passou pela mente que ela estaria aqui, mas nesta noite ela também está. Amém? Então meu amigo Daniel, certo, então eu estou em casa, fazia muito tempo que a gente não se reencontrava, não é? Daniel, Bruno, Israel, um reencontro de amigos nesta noite. Muito bem, eu sou o Dario. Eu sou chileno, você já sentiu o drama, não é? Sim ou não? Sim. Então observe que eu vou lhe dar uma introdução. Os primeiros 15 minutos são difíceis. Depois melhora. Amém? Por quê? Porque eu tenho um sotaque muito forte ainda, e meu português é com uma musicalidade diferente à sua também. Porque todo idioma tem uma musicalidade também. Então de repente eu, minha batidinha é diferente da sua. Então os primeiros 15 minutos são meio complicados comigo. Depois a coisa melhora. Amém? Então o que quero lhe dizer? Não desista nos primeiros 15 minutos. Assim, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. E vou lhe revelar um segredo, não é? Eu sou um profeta do Senhor, então minha palavra é literalmente por revelação. O que você não entender, o Espírito Santo vai ter que revelar a você. Literalmente. Amém? Mas não desista dos primeiros 15 minutos. Primeira recomendação. Segunda, anote. Anote em seu celular, mas não esteja mandando recado no WhatsApp, não é? Anote em seu caderno. Se você quer gravar um áudio, eu não sei se isso você faz na casa. Bom, mas eu quero que você anote, ok? Sabe por quê? Porque quando eu ministro em um exemplo didático, eu trago vários bolos. Eu não sou um pregador de um só bolo, ok? Então eu trago bolo de chocolate, bolo de laranja,
bolo de macaxeira, de fubá. Me está entendendo por que eu estou dizendo isso? Porque meio aquilo que eu vou ir ministrando, cada um tem a liberdade de pegar a sua porção. Me está acompanhando? Quem não gosta de chocolate, por assim dizer, tem outra opção. Ok? Essa é a terceira praticamente recomendação. Quando eu ministro, falo muitas coisas. E alguém pode dizer, nossa, mas para uma única noite é muita informação. Mas tire sua porção. Coma o bolo que você, não aquele que gostar mais, mas aquele que nesta noite você se identificar. Amém? Glória a Deus. Eu esta tarde estava orando e estudando, e eu anotei algumas coisas antes de eu começar. E eu já disse, primeiro, anote as palavras, para que no final destes dias, você possa montar o quebra-cabeça que Deus começou a partir de ontem. Amém? Isto começou ontem, hoje, amanhã, e vai terminar o domingo pela noite, não é? Então vá anotando, para que depois você possa concluir, rever as suas anotações e chegar a uma conclusão em Deus. Então, uma primeira recomendação que eu lhe dou é que você faça anotações e depois você possa conferir essas anotações, para você entender aonde Deus quer lhe conduzir através da soma de cada palavra que vai ser liberada nestes dias. Segundo, entendo em Deus que nestes dias Deus está trazendo discernimento não para este tempo, mas para os próximos anos que virão. Amém? Então eu quero que você tome muita atenção, porque em algum momento Deus não vai trazer necessariamente uma direção, uma diretriz com relação ao tempo que nós estamos vivendo hoje, porém Ele trará, certo, para os futuros anos que nós viviremos. Ok? Então não tome isto como um simples momento, certo? Foi dito aqui em algum momento, não é um mero ajuntamento, não porque eu estou aqui, não porque Daniel está aqui, ou não porque outros chegarão a partir de amanhã, não é isso, mas estamos vivendo dias que eles são chaves para entender os próximos anos que virão sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre a nação e sobre as nações da terra. Então, tome atenção nisso. Segundo, nestes dias, Deus vai virar uma folha. Nestes dias, Ele vai virar uma folha, o Senhor já está virando. E aqui quero que me tome atenção. Deus conjuga o tempo por capítulos. Diga isso para um irmão que está do seu lado. Deus conjuga o tempo por capítulos. Ok? Não precisa repetir agora. Ele não se rege por um calendário. Certo? O tempo dele não tem 12 meses. Amém? Me faço entender? E aqui, certo, com muito temor e tremor, nos últimos anos, nós temos embarcados, certo, num calendário hebraico, num calendário judaico, e não é meu tema, mas nenhum calendário pode conter o tempo de Deus sobre nossas vidas. Amém? Me faço entender? Então, às vezes, a gente trata de entender como vai ser o ano. E o Senhor nos dá algumas diretrizes, porém, calendário nem gregoriano, nem inca, nem maia, certo, poderá condensar ou receber o tempo de Deus. Os calendários humanos são meros sinais para que nós possamos entender a unidade de tempo e como Deus se move no tempo. Me faço entender nesta noite? Ok? Então, Deus trabalha por capítulos. Nós só estamos vivendo um único tempo, não é? Não é meu tema, mas eu preciso introduzir a minha palavra desta maneira. Quando Cristo esteve aqui na terra, Ele morreu e ressuscitou, Ele estabeleceu algo que a Escritura denomina o ano aceitável do Senhor. Diga para seu irmão, o ano aceitável do Senhor. Então eu quero lhe dizer nesta noite que você não está nem em 2019, nem vai entrar em 2020, porque nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Esse é o tempo que eu e você, como igreja, como família, como indivíduo, estamos vivendo. E dentro desse tempo estabelecido por Cristo, vivemos capítulos, vivemos estações. Me faço entender? Isto fica muito claro, certo, a modo de ilustração, em Daniel capítulo número 2. Certo? Daniel capítulo número 2 relata uma visão que Nabucodonosor teve de uma grande estátua.
E Daniel interpreta, certo, o sonho, a visão que Nabucodonosor tem, e ele atrela, certo, a partes da estátua, atrelado, vinculado a impérios ou reinos que passariam pela terra. Primeiro viriam os babilônicos, depois dos babilônicos viriam os persas, depois dos persas viriam os gregos e ultimamente, certo, ou por último, viria o Império Romano. Você está aqui? Diga comigo: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Agora tome muita atenção. Daniel, na sua introdução, diz que o Senhor é aquele que remove reis e coloca reis em um lugar. Então, o que vai determinar o capítulo no tempo de Daniel é a remoção de um rei e a colocação do outro, ou seja, a chegada de um império e a conclusão de outro. ¿Sabe lo que es interesante? Que los medos persas no podían tomar o governo enquanto los babilônicos não concluíssem o seu tempo de governo. Você está aqui ou não? Os gregos não podiam entrar depois dos babilônios, porque Deus já tinha estabelecido que depois dos babilônicos ou dos babilônicos viriam os persas. Então havia uma ordem estabelecida. Os romanos não podiam aparecer depois de Babilônia, porque eles teriam que aparecer quando Grécia tivesse concluído o seu tempo determinado por Deus. Então, com base nesta declaração, certo, o tempo de Deus estabelecido tem capítulos. Um capítulo chamado Babilônia, um capítulo chamado Pérsia, um capítulo chamado Grécia, um capítulo chamado Roma. Então quero lhe dizer que Deus está finalizando, por assim dizer, um capítulo conosco, não só com o Brasil, sino com as nações da terra, e o Senhor vai inaugurar um novo capítulo. De uma maneira mais prática, de uma maneira mais didática, Deus está fechando um ciclo e imediatamente Ele está abrindo um novo ciclo. Então eu quero lhe profetizar nesta noite, certo, que Deus está fechando coisas nestes dias e Ele ao mesmo tempo está cortando a fita de inauguração de um novo capítulo de Deus sobre sua vida. Por isso estamos aqui. Desde agosto eu venho carregando esta palavra em los ajuntamentos que o Senhor me tem dado a oportunidade de estar. Não estamos aqui para ouvir o pastor Dario e profeta, não estamos para ouvir o pastor Daniel de Alencar, mesmo que isto faça parte, mas desde agosto eu tenho entendido em Deus que Deus nos reúne em um lugar, Deus nos reúne em uma cidade, porque Ele decidiu dar uma virada em um tempo, acabar com um capítulo e nos introduzir em um novo capítulo do tempo que Cristo Jesus já nos introduziu. Então há uma mudança de capítulo. Nesses dias Deus colocará ponto final e dará novo início. Se prepare para o domingo sair daqui tendo que concluir algumas coisas. Você chegou aqui pensando uma coisa e você sairá pensando outra. Haverão talvez amizades que você terá que colocar um ponto final. E não porque você não seja um bom amigo, sino porque essas amizades não cooperam para aquilo que Deus está querendo manifestar e realizar na sua vida. O apóstolo Paulo disse que as más amizades corrompem os bons costumes. Haverão coisas que você precisará deixar e outras coisas que você precisará iniciar. Há outras que continuarão, mas há algumas que se fecham e outras que se abrem. Está acompanhando? Muito bem, quarta coisa, estamos entrando, certo, num novo capítulo do tempo liberado sobre nós. Já falei, é um fim do capítulo e vai começar um novo, está começando. Deus vai trazer parâmetros de movimentação para os próximos anos. Enquanto nós ministramos adoração, certo, um desses parâmetros é a voz de Deus. Enquanto nós adorávamos com a primeira música, você precisa entender que há dois parâmetros nessa música. Nós só somos autorizados a falar o que ouvimos de Deus. Eu falo o que ouço meu pai, ou o que ouvi meu pai dizer, ou ouço meu pai falar. Esse é um parâmetro. A gente não pode falar o que a gente lhe dá na telha. Ah não, sabe, vivemos uma geração que para dar validade, para convalidar as suas palavras, as suas atitudes, coloca a seguinte frase: Deus me falou. Às vezes nós aconselhamos pessoas que tomaram uma decisão, não é?
e vem, não vem se aconselhar, não vem procurar a nossa opinião, por assim dizer, porque ele disse: olha, pastor, estou tomando esta atitude porque Deus me falou. E aí parece que a gente fica preso, porque é muito complicado, mesmo para nós homens de Deus, dizer: oh meu filho, mas Deus não te falou não. Mas está na hora que nós tomemos coragem, porque muitas vezes não é a voz de Deus que nós ouvimos, mas a voz da nossa própria alma, e atribuímos a Deus uma voz que não é dele. E com o passar do tempo, certo, nossas atitudes, nosso proceder evidencia que aquela voz que nós ouvimos não foi a voz de Deus. Eu não sei aqui em Castanhal, aqui no estado do Pará, mas o Deus de certas pessoas muda muito facilmente. Porque chega certo no começo do ano e diz: não, pastor, Deus me falou para vir para cá. E passam 12 meses e esse Deus diz: não, pastor, já acabou meu tempo, estou indo embora, porque agora Deus falou que é para ir embora. Eu não consigo entender essas coisas. Sabe por quê? Porque os homens da Bíblia que eu vejo, eles investiam na sua vida, naquilo que Deus falava, uma vida como um todo. Essa história do passado: não, eu vou dar 3 anos para Deus, isso não existe. Deus não quer 3 anos da sua vida. Deus não quer 5, Deus não quer 10, Deus quer a sua vida. Se alguém de meus filhos chega no meu gabinete pastoral e diz: pastor, eu tenho um projeto de 3 anos, a conversa acabou para mim. Digo: meu filho, projeto de 3 anos. Alguém assistiu aqui o DVD lá do Noé de Diante do Trono? Você já assistiu com seus filhos? E eu estou falando porque assisti com meus filhos. Eu tenho que aprender a esperar. Tenho que aprender a esperar. Sabe qual é o mais interessante para mim daquele vídeo? É quando Noé, lá o desenho, está cortando uma tora com uma dessas serras assim, não um serrote, mas uma serra. E enquanto canta, me parece que é essa música, não é? Tenho que aprender. Ele está cortando lá. E enquanto ele corta, ele começa com o cabelinho tudo preto. E quando vai cantando e cortando aquela tora, ele vai ficando com seu cabelo todo branco. Porque os projetos de Deus não duram nem 1, nem 2, nem 3 anos. Os projetos de Deus na vida de um indivíduo, na vida de uma casa, é para toda a vida. Deus está trazendo parâmetros à sua voz. Nós somos autorizados a fazer o que vemos Deus fazer. Sabe, essa é minha, como dizer, meu anelo nestes dias, meu desejo. E eu quero ouvir a voz de Deus, e eu quero ver, certo, onde Deus está nestes dias e aquilo que Ele está fazendo. Porque se eu conseguir ouvir a sua voz e ver aquilo que Ele está fazendo, eu vou reproduzir na terra o que eu vi e o que Ele está fazendo. Observe o que eu vou lhe dizer. A palavra criatividade no reino não consiste em boas ideias. A criatividade no reino consiste em ver e reproduzir na terra aquilo que vimos. Você está aqui? Não é uma coisa nova. Ah, não, se me ocorreu, tenho uma boa ideia, vamos fazer diferente. Não. Ser criativo no reino de Deus não é ter uma boa ideia. Ser criativo no reino de Deus é ter acesso a lo que Deus está falando e a lo que Ele está fazendo, e em Ele ter a capacidade de reproduzi-lo na terra. Você está aqui ou não? Uma pergunta básica do Enem: por que a arca de Noé flutuou? Já se perguntou? O que você me poderia responder? A ver, por que a arca de Noé flutuou? Está bem dito? Por que a arca de Noé flutuou? Observe, antes que você responda, você precisa entender que Noé, antes de construir a arca, ou antes de ouvir a voz, ele era agricultor. Ele nunca foi engenheiro naval. Ele nunca tinha trabalhado talvez com uma plaina, é assim que se chama? Plaina. Ele trabalhava com enxada. Você está aqui ou não?
Então eu lhe pergunto de novo, se não tem resposta não importa. O que fez a arca de Noé flutuar? Observe o que eu vou lhe dizer. A arca flutuou porque ela foi feita como Deus pediu. Porque quando as coisas aconteciam, certo, antes da cruz, elas não eram endosadas, entende essa palavra? Deus não assignava embaixo porque ficou lindo. Porque ficou, nossa, que legal. Não. Deus assignava embaixo o projeto quando os homens faziam como Ele tinha pedido. Então o fato de que a arca flutuasse é porque Noé tinha feito de acordo com aquilo que Deus lhe tinha mostrado. Está entendendo? Como nós procedemos? A gente ouve, a gente vê, mas a gente quer dar uma enfeitada. Eu não sei se você sabe, a arca só tinha uma porta e uma janela. Não tinha mais. Se eu fosse Noé, me vou colocar no lugar de Noé, eu diria para Deus, mas uma só janela, certo? Neste barco tão grande, com estes animais que fazem um cocô tão fedido, precisamos de mais janelas. Mas Deus tinha dito, uma janela de 45 centímetros por 45 centímetros. Se fosse eu, faria mais janelas. Mas se eu fizesse, Bruno, mais janelas, certamente a arca não resistiria, não flutuaria. E aqui que quero me deter, e isso não estou pregando ainda. Não estou pregando. Se são uns pontos que hoje de tarde só. Qual é o nosso problema? A gente quer enfeitar. A gente quer colocar mais de uma janela, ou se não quer colocar cortina pink. Querido, entenda muito bem, e quero que me entenda com muito carinho, com maturidade. Deus não nos chamou, certo, para melhorar aquilo que Ele projetou. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ouvir e ver e obedecer aquilo que nós vimos e aquilo que Ele nos falou que deveríamos fazer. Isso é o que vai trazer aprovação à sua vida. Aprovação à sua vida não vai trazer aprovação à sua vida você querer enfeitar aquilo que Deus te falou. Por muito tempo eu tratei de melhorar, por assim dizer, certo, em algumas coisas, e não estou falando de pecado, mas melhorar para, não sei, para comunicar melhor, certo, melhorar o meu português, melhorar os meus exemplos. E Deus disse, eu vou lhe usar dessa maneira. Só diga aquilo que você ouve e só faça aquilo que você me vê fazer, que eu mudo a história da sua vida. Mas o que acontece conosco? A gente enfeita. Depois de cada dia na criação, Deus dizia, e a Deus lhe pareceu bom. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e Deus disse que foi bom. Sabe o que é bom para Deus? Não é bom porque é bonito, é bom quando cumpre o objetivo. Está entendendo? O senso de estética, e disso eu vou falar talvez um pouquinho daqui a pouco, certo? O que Deus considera belo, bonito, não é porque é atrativo aos olhos, sino porque Ele cumpre seu objetivo, cumpre seu propósito. Então Deus, queridos, Deus vai trazer parâmetros de movimentação nestes dias. Entende o que é parâmetros? Vínhamos com o irmão Silvio e ele me dizia, não é? Depois de Belém para cá, que a estrada não tem traço, não é? Não tem aquela sinalização no chão. Esses são parâmetros. Me está entendendo? Quando a estrada está sinalizada, você sabe até onde você pode vir. Não, eu não dirijo por escolha, não é? Eu sei que a linha segmentada te autoriza a ultrapassar, parece, não é? Quando ela é contínua, você não pode ultrapassar naquele lugar. Não é mais ou menos assim? Estes são parâmetros. E o Silvio dizia para mim, pastor, quando não há parâmetros, por assim dizer, a gente fica meio confuso. A gente fica meio perdido, a gente tem que diminuir. Achei fantástico. Você falou para mim que aprendeu muito comigo. Eu também aprendi muito com você nessa viagem.
Sabe por quê? Porque quando não há traçado, quando não há parâmetros, a gente diminui a velocidade. Foi algo que você diz: pastor, a gente tem que andar a 60 e a 80 como muita coisa, porque a gente não enxerga bem, certo, a estrada. Então temos que diminuir a velocidade. Um trajeto que demoraria 40 minutos, muitas vezes demora 1h10, 1h20. Sim ou não? Sabe por quê? Porque não há parâmetros. Estou aqui para lhe dizer que Deus vai colocar parâmetros para os próximos anos da sua vida. E quando falo anos, como mínimo 10 anos. Como mínimo 10 anos. Ele vai pintar a estrada, por assim dizer. Ele vai colocar, certo, esse traço do meio, e você vai saber quando adiantar e quando se prevenir, quando não adiantar. O Senhor dirá: não, é agora, meu filho. Você, e sabe, não ouvirá talvez a voz, você olhará o traçado. Você está aqui ou não? Deus está colocando corrimãos na ponte, para que você não caia nem para a esquerda nem para a direita, porque vivemos tempos difíceis, complicados. Todo mundo fala, há muitas vozes ecoando. Se o som da trombeta não ser correto, o povo não sai para a guerra. Mas Deus vai afinar as nossas trombetas nestes dias. Deus está trazendo, certo? Deus está transmitindo em uma nova frequência nestes dias, e Ele vai fazer ouvir a sua voz. Sabe o que acontece conosco? Lo estamos procurando em uma frequência anterior, e Ele não está transmitindo mais naquela frequência, porque Ele mudou de frequência. Antigamente, certo, havia uma única frequência, FM, AM primeiro, mono, não é? Depois entrou o FM, com mais detalhes, você conseguia distinguir mais os detalhes dos instrumentos, só a modo de ilustração. Deus está transmitindo em outra frequência nestes dias. Antes havia, parece, onda curta e onda larga, uma coisa assim, não é? Não entendo muito disso, mas Deus está transmitindo em outra frequência. Deus vai lhe mostrar portas abertas para que você enxergue os próximos anos. Ouça o que eu vou lhe dizer. Depois que Cristo morreu na cruz, nós não temos que orar por portas para que portas se abram. Nós temos que enxergar as portas abertas, porque depois que Cristo morreu e ressuscitou, nós vivemos em uma dimensão de portas abertas. Ah, Dario, mas por que não consigo? Porque você não las enxerga. Mas vivemos em um tempo de portas abertas. Essa oração, e entenda-me muito bem, com muito amor e carinho: Senhor, abre a porta. Aí Deus disse lá em cima: mas já está aberta. Você está aqui? A oração do pastor Daniel foi muito oportuna. En estes dias, Deus vai abrir os nossos olhos e vai remover os véus que nos impedem de ver não só as portas abertas, mas de ver tudo aquilo que Deus já fez por nós. E ainda a gente continua com uma mentalidade de mendigo, praticamente batendo na porta dele, pedindo coisas que Ele em Cristo já nos deu. Não é meu tema, mas em Cristo nos foram dadas todas as coisas. A Escritura diz isso, Pedro diz isso: em Cristo nos foram dadas todas as coisas, para a vida e para a piedade. Mas nós continuamos pedindo: Senhor, Senhor, Senhor. Aí o pai disse: meu Deus, por que estão pedindo, se eu já dei tudo para eles? Sabe qual é o problema? Que não desenvolvemos Cristo. Cristo é, me está entendendo, o terreno onde está escondido um tesouro de grande valor. Ele é o terreno, Ele é a pérola de valor. Me está acompanhando? Então, Dario, se Ele me deu tudo, por que não aparece na minha vida? Porque você não desenvolve aquilo que você tem. Porque se o Cristo cresce em você, tudo o que está no Cristo aparece. Deus vai lhe mostrar portas abertas, Ele não vai abrir portas. Número 10, Deus nos levará a ver além daquilo que nós temos visto. Prepare-se para ver além. Nós temos uma experiência, quando nós não tínhamos carro, certo? Uma vez minha esposa disse: amor, nós estamos precisando de um carro. E nós não tínhamos uma condição financeira muito boa. Ainda não temos, mas temos desfrutado da bondade do Senhor. E eu disse assim: amor, Deus só nos vai dar um carro quando Ele entenda que nós estamos necessitados desse carro.
E ela disse: amor, mas como Deus não se dá conta? Eu tenho uma filha pequena, eu pego ônibus, eu levo ela para a creche, eu deixo ela na creche, e depois, certo, vou a trabalhar. Como que Deus não se dá conta que nós estamos necessitados ou precisando de um carro? E naquele tempo eu não sabia o que eu sei hoje, mas hoje eu diria para ela: meu amor, Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósito. E quando Ele entender que chegou a nossa hora, Ele nos vai dar um carro. Espere, não aplauda não, não aplauda não. Não aplauda não. Calma, não terminou a história. Como aplaudir na metade? Aí ela orava assim: ah, Senhor, me dá um fusquinha que seja. Me dá até um fusquinha eu aceito. Está acompanhando? Mas Deus deu além. Porque Deus não se move por necessidade. Guarde isto. Talvez você não entenda isto agora, mas se no passar destes 10 anos ou 20 anos você vai entender. Deus não se move por necessidade, Ele se move por propósito. Quando Noé estava construindo a arca, Deus provia para a arca, e a provisão que Deus dava para a arca alcançava Noé. Obrigado por seu amém, por sua alegria, por sua vibração. É isso, meu irmão. Depois eu te pago na coca. Quem que é? Aproveite estes dias. Preste atenção nas palavras. Faça as suas anotações. Compare e veja o que tem em comum cada palavra. Como vai se conectando uma palavra na outra. Preste atenção na movimentação destes dias. Não o tome como um encontro casual. Achados mais. Entenda muito bem o que eu vou lhe dizer. Por lo que eu carrego, eu não estou aqui por mera casualidade. Eu não estou aqui porque necessariamente nos encontramos em um avião. Essa foi a isca que Deus usou, certo? O sinal só. Entenda muito bem, eu não sou nada. Se você ver alguma coisa boa em mim, esse é Deus. Se você ver alguma coisa errada em mim, esse sou eu. Ou não é? Sim, todo o que há em mim de bom é Deus. Todo o ruim que há em mim sou eu mesmo. O meu velho homem, minha velha natureza. Me está entendendo? Há outros homens que vão passar por aqui, que carregam um depósito de Deus muito forte. E você precisa. Tem um nome de conferência, pastor? Conferência. Conferência é para conferir, para a gente comprovar o que Deus está falando já para nós. Com certeza Deus já está falando com você antes de eu chegar aqui, ou antes destes dias. E você vai ouvir coisas de nós e você vai dizer: uau, eu escutei lá em meu quarto isso que o homem lá está falando. É claro que nós vamos dar a melhor um pouquinho mais, vamos andar um pouquinho mais, mas isto não é de nova revelação, aquilo que eu orei aqui. O Brasil passou por 10 anos de tudo novo, a nova banda, a nova música, a nova revelação. Qual é a top? Não, chega de novo, querido. Nós precisamos andar atrás daquele que faz nova todas as coisas. Eu não quero novidade, eu quero Ele. Eu quero Ele. E Ele é aquele que faz nova todas as coisas. Pode ser o mesmo de ontem, mas nele todas as coisas se renovam. Me está entendendo? Pode ser o mesmo café da manhã de ontem, mas nele esse novo café da manhã terá um novo sabor, terá uma nova história. Mas a gente anda atrás de novidade. Não, quem é o último? Qual é a última música? Não, cara, para com isso. Para com isso. Nós precisamos dele. E Ele é altamente suficiente para nos preencher e nos satisfazer. É a música de Daniel. Não é porque Daniel, mas nós nascemos para gerar prazer no coração de Deus. E quando nós geramos prazer para Ele, Ele gera satisfação em nosso coração. Porque nenhuma coisa material, nenhuma realização pessoal poderá preencher o seu depósito de satisfação. O único que vai trazer satisfação a você é que você possa cumprir a razão pela qual Deus te liberou na terra. Não há outra fonte, querido. Já vi
Gente tem metas materiais, como nós falamos, se eu tiver um carro aí, compramos um Fusquinha. Daqui a pouco você diz, não, o Fusquinha está pequeno, eu preciso de um carro maior. É assim com você ou não? E depois compra um maior, mas é 2 portas, aí você quer um de 4 portas. Não é assim? Sim, e depois aqui, certo, neste castanhal que é quente, não é? Aí você diz, mas não tem ar-condicionado, então tem que pôr. E aí você, sabe por quê? Porque a gente nunca se prende. A gente casa e diz assim, não, em uma casinha de 2 cômodos está bom, mas quando nascem os filhos já 2 cômodos não é tão bom. Já viu que hoje o sonho de consumo é ter um apartamento, uma casinha num condomínio, porque vai ter certo playground para as crianças, vai ter piscina, vai ter salão de festa, porque já não é suficiente só o quadrilátero ou o quadrado onde nós vamos morar. Agora tem que ter piscina, agora tem que ter quadra, agora tem que ter academia, sim ou não? E não estou dizendo que isso é errado, eu só lhe estou mostrando que se nós querer preencher algo em nosso interior por coisas materiais, a gente nunca se preenche. Ou não? Sim. Sabe por quê? Porque o único que pode satisfazer a nossa vida é Deus, através de seu propósito nas nossas vidas. Você só será feliz, você só se sentirá realizado e satisfeito quando você esteja fazendo aquilo que Deus lhe pediu para fazer. Não há satisfação em outro lugar, nem fazendo outra coisa. E nesta empresa do reino de Deus, o chefe não é chato. E o salário que ele paga é justo. Agora tem uma dica para você. Você acha que trabalha para alguém, é dizer, uma empresa aqui, sei lá, em uma fábrica de açaí, não, eu trabalho lá. Você acha que você trabalha para ele? Você não trabalha para a fábrica de açaí, você trabalha para ele. E ele encontrou uma maneira de sustentar a tua casa e de sustentar o reino de Deus. Então ele está usando a fábrica de açaí para sustentar a tua vida e estender o reino de Deus. Foi assim como Deus fez com Moisés. Faraó era o cara, não é? Não, eu sou o cara, eu domino tudo aqui. Beleza. Então eu vou te dar uma tarefa, Faraó. Tu vai cuidar daquele que vai acabar contigo para mim, tá bom? Você se dá conta disso ou não? Deus meteu Moisés na casa de Faraó. Disse, você é o cara? Então cuida para mim ele. Prepara ele para mim, para ele acabar contigo depois. Você está aqui ou não? Essa é a ideia. Você está lá, mas porque Deus te colocou lá. E você precisa ser instrumento de Deus naquele lugar e entender que você não trabalha para fulano de tal, você trabalha para Deus. Deus está usando o teu chefe, teu patrão, a empresa onde você trabalha, sabe para quê? Para sustentar a tua vida e estender o reino de Deus. Assim a coisa se torna diferente. É que não aguento este chefe. Ai meu Deus. Eu não trabalho para os homens, eu trabalho para Deus. E já trabalhei, por assim dizer, pegando no batente, dando aula, certo? Eu tive chefe chato. Mas por trás do meu chefe eu enxergava Deus. Eu disse, Deus, o Senhor colocou esse homem na minha vida e eu honrando a ele, estou honrando o Senhor. Então beleza. Faço entender nesta noite? Então, querida, essas são recomendações que eu queria lhe colocar diante de vocês nestes dias. Amém? Eu acho que as minhas introduções são maiores que as minhas pregações ultimamente. Estou ficando velho, Bruno. Estou ficando velho, cara. Eu conheci o Daniel no ano 2004, parece 2003. Conheci primeiro a Camila. Ainda tinha meu cabelo mais comprido que agora e pretinho, e minha barba pretinha também. Mas a gente está envelhecendo, não é? Mas estamos envelhecendo, estamos queimando a nossa vida, por assim dizer, naquilo que Deus nos pediu para fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Agora eu acho que eu vou pregar. Passaram os 15 minutos de agonia? Ou aí está mais agoniado ainda, não é? Muito bem, por favor. Quero que você, vou começar. Ok. Quero que abra, por favor, o livro de Atos. Quero lhe dizer que achei fantástica a chamada. Achados e ativados. Já com isso, eu já iria para casa rodopiando, sapateando. Porque a gente que só foi achada.
pastor. Me está entendendo? Mas nestes dias, sabe, eu vou parafrasear a chamada. Deus vai ativar os que foram achados. Me está entendendo? Ativar para quê? Para esse tempo que está chegando. Me está acompanhando? Então, achados e ativados já fala para mim por si só. Já tem uma revelação aí que você precisa mergulhar nela. E sabe, muito bem colocado, porque sabe, a gente vem de uma escola, e quando falo uma escola, de um tempo, de um entendimento, que nós achamos Deus. Expressões como esta: não, o dia que eu aceitei Jesus. Querido, isso é glamour, isso não é verdadeiro. Quem te achou foi Ele, quem te salvou foi Ele, quem te encontrou foi Ele. Certo? Há um texto na Bíblia que diz que não fui eu que amou Ele primeiro, mas foi Ele que me amou primeiro a mim. Me está entendendo? Então isso é glamour, isso é charme do Evangelho. Não, o dia em que eu aceitei Jesus, nada. João diz: no dia que eu for levantados, eu atrairei muitos a mim. Você está aqui? Pastor Heber, isso é a igreja. Tem uma palavra profética para você. Aqueles que foram atraídos por Cristo vão permanecer com você e dentro da visão que o Senhor lhe entregou para este tempo e para esta cidade. Os que foram atraídos aqui pelo louvor, pela localização da igreja, pela arquitetura, esses caras vão te abandonar, porque só vão ficar contigo aqueles que foram atraídos por Deus para a tua vida. E não só para você, para mim também, porque isso é a igreja. O dia em que eu for levantando, eu atrairei muitos a mim. Isso é a igreja. Está acompanhando? Muito bem, vamos lá. Obrigado. Atos capítulo 18. Estava falando que o tema já me chamou a atenção. Me atraiu o tema de uma maneira especial. Então eu entendo que Deus vai ativar nestes dias aqueles que foram achados. Capítulo 18 do livro de Atos, verso 24. Enquanto você procura, esta é uma palavra que vem se formando em meu interior há quase 3 anos. Amém? Esta não é uma palavra que surgiu hoje pela tarde, não. É uma palavra que vem em formação há uns quase 3 anos já. E ela tem ido tomando uma proporção em meu interior. E por onde eu passo, exclusivamente quando estou em um lugar pela primeira vez, esta é a palavra que o Senhor me induz a liberar. E como é a primeira vez que eu estou aqui, eu quero usar esta palavra para trabalhar nestes dias em tudo aquilo que instruí você no começo. Então, por favor, capítulo 18, versículo 24 em diante. Você encontrou? Neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão. Diga assim comigo: ele ensinava com precisão. O texto continua: a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Diga de novo comigo, diga assim: Apolo era preciso e só conhecia o batismo de João. Muito bem, versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, Priscila e Aquila o tomaram consigo e com mais exactidão lhe expuseram o caminho do Senhor. Diga comigo: exactidão. Ok, diga de novo: Apolo era preciso, ele só conhecia o batismo de João, mas Priscila e Aquila lhe expuseram o evangelho com exactidão. Perfeito? Eles puseram com exactidão o caminho do Senhor. E isto que quero tratar com você nesta noite. En estos dias, Deus nos está promovendo, se podemos dizer assim, Deus nos está locomovendo, Ele nos está fazendo transitar de la precisão a la exactidão. Esse capítulo que se está fechando e esse novo capítulo que se está abrindo, ele vai demandar de mim e de você não só precisão, mas vai demandar exactidão. Em outra tradução, não sei se é o caso aqui, em outra tradução diz que Apolo era exato, mas Priscila e Aquila, certo, les puseram com mais exactidão o caminho do Senhor. Você está aqui? Então, o primeiro que você precisa entender, que os dias que se vêm sobre nós,
sobre nossas casas. E entenda a casa como família, como comunidade de fé, como cidade, como nação e como as nações da terra. Deus demandará de nós, daqueles que foram achados, e serão ativados, mas não mais em precisão, mas agora em exatidão. Me está acompanhando? Isso é o que primeiro você precisa entender. O próximo tempo que já começou para mim, por assim dizer, porque para mim esse tempo já começou, talvez vai começar para você nestes dias pouco. Ele demandará de você não mais precisão, mas demandará de você exatidão. Em uma maneira simples, em uma maneira básica, certo? Para fazer a diferença, eu quero que você visualize um alvo, certo? Aquele que você lança flechas ou você lança dardos. Me está acompanhando? Muito bem. Se você visualiza junto comigo um alvo, sim, é feito de circunferências grandes até chegar ao centro com uma circunferência pequena, sim ou não? Perfeito? As circunferências grandes, se a gente tira flechas ou dardos, tem menor pontuação, e aquelas circunferências ou círculos menores têm maior pontuação. Sim ou não? Você concorda comigo? Então, a maior diâmetro do círculo ou da circunferência, menos pontos. Entre mais pequenininho, certo, o círculo, mais pontos. Sim ou não? Me acompanha no exemplo ou não? Então, querido, observe, a igreja tem sido precisa. Temos lançado as nossas flechas e tem alcançado o alvo. Não podemos dizer que não alcançamos o alvo, mas nossas flechas têm caído na periferia do alvo, em las circunferências maiores. Mas vem um tempo onde Deus exigirá, se podemos dizer assim, de los arqueros, maior exatidão, porque não podemos mais estar lançando flechas ou dardos que atinjam tão só a periferia do alvo. Está na hora de dar na mosca, está na hora de atingir a circunferência mais pequena do alvo, e de aí transitar de precisão a exatidão. Você está aqui? Eu estou sendo altamente profético nesta noite. Me está entendendo? E minha palavra está direcionada a indivíduos, a famílias, e em especial a esta casa que nos recepciona nesta noite. Se você está aqui, Deus lhe trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Deus não lhe trouxe aqui necessariamente para solucionar seus problemas. Deus lhe trouxe para que você ouça sua palavra, que está sendo direcionada nesta noite desta maneira. Sabe por quê? Porque muitos de seus problemas são porque você só é preciso e não é exato. Você está aqui ou não? Me está acompanhando? Por isso que é importante os olhos, porque precisamos ver o alvo, mas vê-lo de maneira clara, de maneira nítida, de maneira exata. Me está acompanhando? Para isso nós precisamos sair da precisão à exatidão. Se você olhar o relato de Atos 18, do verso 24, a partir do verso 24, no versículo 24, há uma informação importante. Diga assim comigo: Apolo era de Alexandria. Okay. Se você colocar Alexandria no Google, você vai se dar conta, você vai perceber que era uma cidade intelectualizada, certo? Você vai encontrar aí uma famosa biblioteca de Alexandria, que no passado se queimou, e nela, certo, muita história se queimou junto. Então você precisa entender que Apolo, ele era natural de uma cidade que cultivava a intelectualidade. ¿Por qué este fato es importante? Porque todos los atributos de Apolo están atrelados a un lugar donde él nació. Observe aquí. Olhe las características de Apolo. Hombre elocuente, poderoso nas escrituras. Transforma escritura en un libro, en un conocimiento. ¿Me está acompañando? Instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão, falava ousadamente na sinagoga. Todas as características de Apolo estão atreladas à intelectualidade dele. Ele tinha uma boa oratória, porque na Alexandria, certo, se expressava a boa oratória. Ele era um homem estudioso, era um homem que mergulhava, não era alguém que enchia a linguiça. Ele tinha ousadia para falar. Eu confesso, eu gostaria de ter um Apolo em meu presbitério.
Ele tinha boas características, ele era bom. Vou repetir: homem eloquente, poderoso nas escrituras, conhecia o que ele falava, tinha conhecimento, instruído no caminho do Senhor, tinha sido instruído, não é? Fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão, falava com ousadia na sinagoga. Mas no mesmo texto que fala tudo isto, ele vai dizer assim: mas conhecia apenas o batismo de João. Diga assim comigo: Apolo era bom, mas tinha um limite, tinha algo que o limitava. Uau, tremendo. ¿Me está entendendo? Lo primero que você precisa entender nisto aqui, que observe, Deus nesta ativação, Ele não está pedindo necessariamente as suas habilidades para fazer alguma coisa. ¿Me entendeu o que eu coloquei ou não? Porque às vezes nós queremos fazer, certo, ser ativados, certo, no áudio que o pastor Eber mandou: olha, esta é a minha intenção, esta tem a intenção do ajuntamento, eu tenho em mente, e quando falo mente, surgiu em meu coração isto da parte do Senhor. Ok, mas muitas vezes, querido, nós temos, para nos tornar ativos ou ser ativados, a gente olha para nós e considera, por assim dizer, o nosso material humano que nós temos para colocar a predisposição da casa. Me está acompanhando? Diga de novo: Apolo era bom. E diga seguido a isso: mas não era suficiente. Me está acompanhando? Eu vou lhe dar um exemplo prático. Lucas capítulo número 5 relata que Pedro, um pescador de mão cheia, um homem que tinha crescido na beira do mar da Galileia, ok? Ele tratou de pescar uma noite toda e não pescou nada. Diga comigo: Pedro não pescou nada, ok? Agora diga comigo assim: Pedro era bom naquilo que ele fazia. Tinha um bom barco, tinha boas redes, sabia o horário exato quando os peixes graúdos subiam na superfície. Querido, eu sou professor, está entendendo? Então eu uso a técnica da repetição, não para encher linguiça, senão para que você vá guardando. É uma técnica isso. Por que me faz repetir? Para que você guarde. Então Pedro sabia pescar, mas o que aconteceu? Não pescou nada. Ao outro dia, ele está lavando as redes, e quem aparece? Jesus, com uma multidão atrás dele, e ele precisava ensiná-los. Ele precisava, certo, de uma plataforma para poder ensinar a multidão. Perguntou de quem eram os dois barcos estacionados, por assim dizer, na beira do mar da Galileia. Alguém apontou e disse: são de Pedro. Ele se aproximou de Pedro e pediu um barco emprestado para usar como esta plataforma aqui, para se dirigir à multidão. Quando Jesus terminou de falar com a multidão, ele apontou a Pedro e disse: Pedro, entra no barco, entra no mar e lança a rede à la direita. Você conhece o texto, sim ou não? Agora eu lhe pergunto: o Pedro mudou? Era outro Pedro? O barco de Pedro mudou? Deus turbinou o barco de Pedro? As redes, Deus lhe deu novas redes a Pedro? O mar era diferente? Sabe o único que mudou? O tempo. Porque Pedro pescou de noite, ou tratou de pescar, e Jesus lhe está dizendo aproximadamente ao meio-dia, entre 10 e 1 da tarde, que ele saísse e lançasse a rede à direita. Essa é a primeira coisa que muda, o tempo. E o segundo, ele tem uma palavra agora, que você precisa entender: que enquanto você e eu nos sujeitarmos as nossas habilidades ao comando de Deus, ao senhorio de Cristo, nada feito. Você está aqui ou não? Você me está entendendo? Ah, não, é que eu sei fazer isso. Querido, Deus não te chamou a fazer o que você sabe fazer. Deus te chamou para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Você está aqui? Com certeza em você há habilidades como Apolo. Ah, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu faço bem bolo, eu cozinho bem, eu faço uma faxina da hora, beleza. Mas aquilo que você faz para ter serventia para o propósito eterno de Deus, precisa passar pelo crivo dele.
Você precisa submeter as suas habilidades a Ele, e se Ele quiser, Ele vai usar as suas habilidades. Alô? Você está aqui? Está acompanhando? Porque depois você sabe, teve uma grande pesca, aconteceu, mas o que Jesus disse para ele? Disse: Pedro, a partir de agora você não será mais pescador, agora eu vou lhe ensinar a pescar, ou já lhe estou ensinando, porque você não será pescador de peixes, você será pescador de homens. Então, sabe o que quero que entenda nesta noite? Que Deus não pesca como nós pescamos. Ele tem uma maneira particular. Deus não faz necessariamente as coisas como nós achamos que nós as fazemos. Não. Deus pensa diferente. Deus age diferente. E isso não quer dizer que você não se vai envolver fazendo coisas para Ele, mas você precisa sujeitar, submeter as suas habilidades a Ele. Você está aqui? Querido, na minha juventude eu fiz muitas coisas boas, mas chegou um momento na minha vida que eu precisei submeter a Deus tudo aquilo que eu achava que fazia de bom para Ele. E Ele disse: isso daqui não mais na sua vida, isso daqui não mais. E não é porque seja errado, senão porque não coopera com aquilo que Ele está fazendo. Então, quando falamos de achado e ativado, certo? Você tem muitas habilidades, mas nestes dias você precisa submeter, subjugar estas habilidades a Deus, para que Deus lo use de maneira efetiva. Porque se você não fazer isto, você continuará sendo preciso, porém não é exato. Você está aqui? Você me está conseguindo acompanhar nesse raciocínio? Porque Deus não quer necessariamente que eu faça coisas, Ele quer que eu faça aquilo que Ele está fazendo. Me está acompanhando? Segundo princípio importante aqui, certo? Ele só conhecia o batismo de João. Eu não tenho todo esse tempo, porque já estamos avançados na hora e eu preciso me encaminhar para a minha conclusão. Mas você precisa entender que haviam acontecido muitas coisas. O ponto mais importante que você precisa acontecer, que João já estava morto. Jesus também já tinha morto, mas Jesus tinha ressuscitado. E o próprio João dizia que depois dele viria outro, do qual ele não era digno nem de desatar a correia da sua sandália. Então você precisa entender, aqui há um segundo ponto importante. Todo novo tempo, o novo capítulo onde Deus nos introduz, Ele estabelece uma verdade presente sobre nossas vidas. Diga a verdade presente. Querido, aqui um parêntese, sabe? Deus les está tratando nesta noite como gente madura. Me está acompanhando? Talvez alguém esteja pensando: é muita comida para uma noite só. Sim, querido, porque nesta transição de tempo Deus está mudando a dieta. Me está entendendo? Quem é novo convertido continua tomando leitinho, mas quem já tem caminhada com Cristo precisa mudar a comida, querido. Porque aquele que é criança se alimenta de leite, mas aquele que está no processo de maturidade precisa comer comida sólida. Então talvez você está dizendo: meu Deus, mudaram o cardápio. Eu lhe anuncio, não está mudando só o capítulo, o cardápio também está mudando, e demandará que seu paladar se acostume ao novo cardápio que Deus está estabelecendo na sua vida, na sua casa, e por extensão também nesta casa. Todo novo capítulo traz uma verdade alinhada com esse capítulo. A isso Pedro lhe chama de uma verdade presente. Não uma nova verdade, mas uma verdade que está alinhada com o tempo onde nós estamos sendo introduzidos. Apolo vivia uma verdade passada. Ele estacionou em João. João tinha morto, Jesus tinha morto, Jesus tinha ressuscitado. Observe, estamos no capítulo 18 do livro de Atos. Só para você ter uma contagem mental, já tinham passado 18 capítulos e muito mais, como mínimo 18. E Apolo estava estacionado em uma verdade passada. Que verdade passada? Ele acreditava ainda em os ensinos de João. Não que os ensinos de João eram errados, mas quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, ele absorviu os ensinos de João. Você está aqui? Mateus capítulo número 11 pergunta para Jesus: por que teus discípulos não jejuam? Se os discípulos de João jejuavam. Aí Jesus é craque.
Sabe, ele é perito, ele é expert, ele responde com conselho de costureira. Já viu? Le pergunta, ele diz: não, porque o noivo ainda está. E ele diz: estes caras não entenderam nada. Então vá conselho de costureira, porque não se coloca remiendo novo em roupa velha. Isso é conselho de costureira. Sim ou não, minha irmã? Sim, depois ele vê que também não entenderam muito. Ele vai para um conselho de curtidor, daquele que trabalha com couro. Ele disse: porque não se deita vinho novo em odre velho. Sabe, querido, o que ele está dizendo? No tempo de João, as pessoas procediam e faziam certo tipo de coisa, mas João passou, agora estão vivendo outro tempo, o tempo de Cristo. Então a demanda, se entramos em um novo tempo, a demanda também muda. Alô, você está aqui ou não? Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos colocar remiendo novo em pano velho. Nós queremos deitar vinho novo em odre velho. Não, mas isso que nós fazíamos antes era tão bom, mas não está mais alinhado com o tempo. Quando a gente era pequenininho, no meu tempo, agora não sei. No meu tempo a gente perguntava aos papais: de onde vêm os nenéns? E os papais falavam assim, meio encabulados, ficavam todos vermelhos, não é? Diziam: oh filho, é uma sementinha que o papai coloca na barriguinha da mãe. Era verdade essa história? Era verdade, mas não era a verdade nua e crua, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí imagine você cresceu com essa verdade. É uma sementinha que o papai coloca na barriguinha da mãe. Aí você vai para a faculdade, primeiro semestre da faculdade. Aí a professora pergunta no meio da aula: mas vocês sabem como vêm as crianças? Aí você levanta a mão: eu sei, professora. E aí você diz: então me diga, Dario, como? É uma sementinha que o papai coloca na barriguinha da mãe. O que vai acontecer na sala? Todo mundo vai rir igual que você está rindo de mim. Sabe por quê? Porque essa verdade não condiz com a minha maturidade. Me está entendendo? Me está entendendo o que eu estou dizendo? Sim, continha a verdade, sim. É uma sementinha, certo? Que o papai coloca na barriguinha da mãe. Sim, tudo isso tem um fundo de verdade. Isso não é mentira, mas não é a realidade. Sabe por quê? Nos contavam essas histórias porque nós não tínhamos maturidade para ouvir. Porque nós não tínhamos, éramos de curta idade, me está acompanhando? Mas na medida que vamos crescendo, na medida que vamos amadurecendo, a história precisa ser contada como ela é. Isso é o que está acontecendo nestes dias. Apolo era bom, mas conhecia a história. Mas Priscila e Áquila lo alinharam com a verdade presente. Uau, cara. Sabe, eu gosto deste casal, Priscila e Áquila. É Áquila, não é? Você me corrigiu, não é Áquila, é Áquila. Me está acompanhando? Sabe por que eu gosto? Porque eles não levantaram a mão e disseram: oh Apolo, tu está errado, tu está desatualizado, olha, está para trás tu. Dice que lo chamaram à parte. Le disseram: oh Apolo, que bom, isso pastora, que bom te conhecer, cara. Olha, eu te vi ministrando aí na sinagoga, achei top a tua palavra. Mas sabe, meu amigo, vai tomar um café lá em casa, aparece lá em casa, vamos tomar um açaí lá em casa. E o Apolo disse: que legal. Priscila e Áquila vinham fugindo da perseguição de Roma baixo o império, baixo o imperador Cláudio. E Apolo foi na casa, se sentou. E aí eles se expuseram, diz o texto, de maneira clara. Não preciso de muito grego e de muito hebraico. Eles expuseram com mais exatidão o caminho do Senhor. Não ficaram deturpando ele na internet. Não, o que você falou não está nem aí. Não. O chamaram na parte. Lo levaram para casa. Está acompanhando? Sabe que aprendo com Priscila e Áquila? Que sempre haverá alguém que é mais exato do que eu. Isto rompe minha bola de orgulho e de arrogância. Não, eu sou o cara. Tenho mentores, querido, que estão há 20 anos da minha vida. A vezes eu los assisto com minha esposa e eu digo: está escutando o que ele está dizendo? Nós estamos 20 anos para trás. Essa verdade não la vamos viver talvez em nossos dias. O cara está adiantado 20 anos. Está acompanhando? Sempre há gente mais exata que você. E isso não quer dizer que sabe mais. Porque como vimos aqui, há gente que tem conhecimento, mas não conhece a Deus. São duas coisas diferentes. Ter conhecimento de Deus é uma coisa, conhecer o Senhor é outra totalmente diferente.
Apolo foi ativado em uma verdade presente que lo tira da precisão à exatidão. Se você continua, por favor, só a modo de conclusão, se você avança para o capítulo número 19, você vai ver que Paulo faz o mesmo. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Diga comigo, discípulo. Estou terminando, não se canse. Discípulo. Eu coloquei aqui um parênteses: gente ensinável, gente que está aprendendo. Esse é um discípulo. Gente que está caminhando com alguém, gente que presta contas para alguém. Não é qualquer um, é um discípulo. Vocês trabalham com células, pastor? Então vocês entendem muito melhor do que eu o que é ser um discípulo. Não é um membro comum, é um discípulo, alguém que caminha com alguém. Verso 2, 19:2. Perguntou-lhes Paulo: recebestes porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou uma vez mais: e em que, pois, fostes batizados? Ou em que nome fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João. Diz-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Cristo Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados, e em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E era o número de los discípulos 12 homens. Querido, esta história continua. Esse é outro erro. A gente pensa que o capítulo 18 termina em seu último versículo. Não, a história continua. Paulo se encontra com um grupo de pessoas igual a Apolo. Eu me atrevo a dizer, não tem uma base escritural sólida, mas eu me atrevo a dizer que esses 12 discípulos eram discípulos de Apolo, porque acreditavam no mesmo que Apolo acreditava. Acreditavam no batismo de João. Você está aqui ainda? Eu vou terminar. Se encontraram com Paulo. Paulo é a mesma figura de Priscila e Áquila. É um atualizador. É alguém que los faz transitar de la precisão à exatidão. Paulo é interessante porque ele começa a dialogar com eles, e ele faz duas perguntas para fechar o seu diagnóstico. Ele diz assim, uma pergunta: e o Espírito Santo? Ele diz: Espírito Santo? O que é isso? Se come? Não, ele disse: não conhecemos o Espírito Santo. Primeira aplicação: posso fazer um monte de coisas, posso ser discípulo, mas sim no Espírito Santo. Lembra lá, as minhas habilidades sujeitas ao senhorio de Cristo. E neste caso, muda. Eu posso fazer um monte de coisas, mas ele diz assim: não conhecemos o Espírito Santo. Segunda pergunta: por que batismo passasteis? Diz: claro, pelo batismo de João. A palavra batismo significa ser mergulhado, ser submergido. Me está entendendo? Quando Jesus fala de batismo, certo? É esse processo da água, mas tem uma verdade muito mais profunda. Você e eu precisamos ser mergulhados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Precisamos ser submergidos nele para poder responder, certo, à demanda dele para os nossos dias. Com essas duas perguntas e essas duas respostas, Paulo entendeu que esses homens eram bons, mas precisavam ser atualizados. Ele os fez se ajoelharem na sua frente. Primeiro os batizou, os introduziu em Cristo, os introduziu no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e depois colocou suas mãos sobre eles, e eles falavam em novas línguas e profetizavam. E com isto termino. Observe aqui: tire do contexto místico e pentecostal o fato de profetizar e falar em línguas. Tire desse contexto, e você vai perceber que profetizar e falar em línguas tem a ver a falar, a declarar. Falar em línguas é falar uma língua que não é sua. Profetizar é declarar uma palavra que não é sua, que não surgiu de você. As duas têm sua origem em declaração de uma palavra. Sabe, se eles falavam e profetizavam, certo? Falavam em línguas e profetizavam, é porque algo aconteceu dentro deles. Você precisa entender que quando as palavras mudam, é porque os pensamentos mudaram. As palavras desenham o que pensamos. Então, queridos, nesta noite você precisa passar um processo parecido a los que passaram os 12 discípulos. Você precisa mergulhar um pouco mais em Cristo nestes dias.
Talvez a ilustração do profeta que disse que a água chegava ao calcanhar, a los joelhos, a los lombos, e depois ele perdeu o controle. Talvez seja uma boa ilustração. Eu estou aqui para lhe dizer que se você está na beira do rio, o Senhor está demandando que avance 500 côvados mais. Se a água está chegando aos joelhos, a demanda destes dias dirá: avance 500 côvados mais, até que a água chegue a seus lombos. E se você tem a água nos lombos, a demanda de Deus é: avance 500 côvados mais, até que você perda o controle da sua vida. Porque no último estágio, não é mais você que se direciona, mas é a correnteza do rio que te leva para onde Ele quiser. Você precisa mergulhar em Deus para poder corresponder à demanda dos próximos anos. Você precisa se submeter, não à imposição das minhas mãos, mas que o Senhor lhe toque nestes dias, para que Ele mude a sua mentalidade e seu vocabulário mude. Há 20 anos atrás nós leíamos o livrinho, certo, da editora Vida, Há Poder nas Palavras. Há poder nas suas palavras. A maior limitação para você não ser ativado é que você diz: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições, eu não tenho tempo. Já viu que a gente não tem tempo para nada? É que eu não tenho tempo. Precisamos mudar aqui. O apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios: compremos o tempo de volta para nós, porque os dias são maus. Há um tempo que você precisa lhe dedicar ao Senhor, porque nos próximos anos a coisa vai se tornar mais afunilada. Quanto dura a carga de seu celular por dia? Quanto dura a carga de noite? Le dura um dia? O meu não dura. O seu dura? E você pretende que por um culto por semana, por assim dizer, a sua bateria espiritual le vá durar pelo resto da semana? Não, eu vou ao domingo. Essa expressão: vou recarregar as baterias. Você acha que 2 horas de culto por dia le vai durar para enfrentar a demanda de uma semana? Não seja ingênuo. Pastor, é que eu vou 3 vezes por semana. Você acha? 24 por 7 são 7 por 2, 14, 7 por 4, 28. 148 horas parece que tem uma semana, é isso? Tem algum matemático aí? 24 por 7 é isso? 2 por 7, 14, 4 por 7, 28. 150 horas. Você acha que 6 horas de carga aguantam a demanda de 150 horas? Não aguantam. E eu não estou dizendo que você venha mais no culto, que o pastor Eber não é? Faz culto todos os dias. Não. Eu estou chamando para um sacerdócio na sua casa, para que gaste tempo lá na sua casa, com seus filhos. Pastor, está tão difícil criar filhos. Então se atrincheire na sua casa, ao redor da Escritura. Está na hora de que o Senhor nos atualize. Está na hora de aparecer Áquila. Está na hora de aparecer Paulo, por assim dizer. E não me estou referindo a mim. Quem atualiza nestes dias é o Espírito Santo de Deus, aquele que o pastor Eber chamou na primeira oração de amigo Espírito Santo. E ele está aqui nestes dias. Você que foi achado, se você quer ser ativado, a ativação de Deus vai atualizar você, mas ser uma verdade presente. Você vai parar de choramingar pelo passado e você vai começar a vislumbrar aquilo que Deus preparou para você por estes dias. Não, é que no passado era isso, é que o ano passado, é que isso. Não. Você vai esquecer do passado. Isaías 43, 18 e 19. Estou fazendo coisa nova, porventura vocês não percebem? Eu abrirei um caminho no deserto, eu farei brotar uma fonte em meio a uma terra seca. Sabe qual é o inimigo de lo que vem? O passado. Se seus olhos estão vidrados no passado, você não conseguirá enxergar aquilo que Deus tem para você em um futuro, e não distante, em um futuro próximo. Usando uma ilustração bem batida e corriqueira. Por isso, certo, o para-brisa de seu carro é grandão e o retrovisor é pequenininho, porque seus olhos precisam estar vidrados, focados em lo que Deus tem à frente de você e não necessariamente naquilo que está atrás de você. Eu quero lhe convidar a ficar de pé nesta noite. Eu estou aqui na minha primeira noite nesta casa para lhe dizer que Deus nos está tirando da precisão à exatidão.
Amanhã nós vamos falar de uma visão clara para poder acertar aonde Deus quer que nós acertemos. Mas nesta noite, o trânsito, a movimentação de Deus Deus quer lhe tirar da precisão. Ah, Dario, mas eu sou bom naquilo que eu faço. Beleza, mas você pode ser só preciso, talvez. A demanda dos últimos anos não será mais precisão. Você poderá continuar sendo preciso, mas eu quero que você guarde uma palavra: não é suficiente ser preciso. A exatidão está atrelada a ser relevante para meus dias. Me está entendendo? O exato me torna relevante. Eu preciso ser relevante para os meus dias. Que implica ser relevante? Poder corresponder à demanda. Há uma demanda para estes dias que não é a mesma demanda de 10 anos atrás. Eu moro neste Brasil de Deus há 30 anos. Há 30 anos. E a demanda vai mudando. Antes as demandas demoravam, os capítulos demoravam como mais em mudar. Agora Deus não é que Ele tem pressa. Ele não, os que estamos atrasados somos nós. Deus não chega nunca atrasado nem adiantado. O atrasado sou eu. E nesta noite Deus quer tirar você da precisão e conduzi-lo para um caminho à exatidão. Josué capítulo 3 verso 5. O caminho da exatidão é um caminho pelo qual nunca antes passamos. Mas é melhor um caminho novo que um caminho que já conheço por percorrer em Deus. É melhor uma Nínive onde Deus me quer que um Tarsis onde eu quero ir. É a figura de Jonas. Eu quero orar por você nesta noite. Esta é a palavra que eu tenho nesta primeira noite de contato com você. Eu não sou o seu atualizador. Eu sou alguém que clama como João Batista, uma voz que clama no deserto. Mas o Espírito Santo está aqui. Não importa seu nível de entendimento, Deus pode ativá-lo nesta noite. Essa é a palavra que seu pastor recebeu. O Senhor te quer ativar. Não para você fazer um monte de coisas, mas para você fazer aquilo que Ele está fazendo nestes dias. Para você cooperar com a visão que Deus entregou a esta casa. Me está entendendo? Abra seus olhos só um pouquinho. Eu preciso lhe dizer algo. Olhe para mim. Esta casa tem uma visão. Me está acompanhando? Eu falava isso com o Silvio no carro, não é? Cada árvore precisa produzir de acordo à sua espécie. Esta casa é como uma árvore e que vai produzir um tipo de fruto. A visão que Deus tem dado a este homem e a esta casa tem a ver com o fruto que há que manifestar. Talvez você veio de outra casa, frequentou outra igreja, se converteu em outro lugar. E você diz assim para ele: ah, pastor, mas aqui é diferente. Lá nós fazíamos de outra maneira. Claro, porque esta casa tem uma visão clara e específica para esta casa. Me está acompanhando? Está na hora, queridos, de vocês ser mergulhados na identidade desta casa. Esta casa não precisa ser igual a outra casa, porque esta casa produz um fruto. Me está acompanhando? E se você está aqui, se você tem plena convicção que Deus lhe trouxe aqui, é porque você vai cooperar. Você está sendo enxertado, já foi enxertado nesta árvore. Então você diz: ah, mas eu gostaria de produzir laranja. Mas se o fruto que esta casa produz é maçã, Deus lhe vai passar por uma metamorfose. Porque para você somar em todo o que Deus quer fazer com esta casa, é que você mude, certo, sua ideia, não a sua identidade. Porque se Deus lhe trouxe aqui, Ele lhe vai imprimir a identidade desta casa. Para isso você precisa transitar da precisão à exatidão. Agora continue fechados, com seus olhos fechados. Eu quero orar por você. Senhor, nesta noite, eu como profeta do Senhor, Pai, eu declaro esta palavra sobre esta casa, sobre este grupo de pessoas que se reúnem aqui nesta noite, Senhor. Talvez, Senhor, eles estejam atordoados pela minha ministração. Talvez eles estejam, Senhor, meios bêbados, Senhor, de tanta informação. Mas nesta noite, Senhor, que eles tenham plena consciência que há uma movimentação, que há um trânsito, que há uma locomoção. E como nós declaramos no começo, na introdução, Deus está marcando a estrada. Deus está marcando a estrada. Deus está marcando a estrada, Senhor. Ele está dizendo hasta onde ir. E quando ultrapassar, que tomemos cuidado, que observemos o traçado. Esta é a palavra desta noite. Abra seus olhos não para mim, mas para o traçado que Deus está delineando na sua vida.
conforme a sua vida, conforme a lo que Deus planejou. Não queira avançar na faixa amarela, não queira parar em um acostamento quando você não tem certeza. Pode haver um abismo aí, porque não há acostamento. Senhor, nesta noite nos desfazemos de toda a verdade passada, de todo conceito humano, Senhor, de tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor. O autor aos Hebreus disse: abrindo mão de todo peso e pecado. Abrimos mão de todo peso, Senhor. Pecado sabemos o que é, mas abrimos mão de todo peso, daquilo que nos impede correr a carreira que nos é proposta, Senhor. Nos tira, Senhor, de la precisão e la exactidão. Onde estão os Priscila e Áquila de estes dias? Onde estão os Paulos, Senhor, que nos vão mergulhar um pouco mais adentro na tua verdade, na tua revelação, nos vão mostrar quem tu é de maneira mais clara. Senhor, que não façamos nada sem teu Espírito, Senhor. E fazer com o Espírito não significa dizer não, estou fazendo para Deus, mas que tenhamos plena consciência de que aquilo que estamos executando, o Senhor está fazendo e o Senhor nos está pedindo para fazer. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Não tenho por costume fazer isso, mas quero lhe chamar aqui ao frente aqueles que entendem que o Senhor está mudando a sua dieta. O Senhor está recolhendo o leite e você vai precisar de comer comida sólida nestes dias. Você que entende que o Senhor está mudando a sua alimentação espiritual, eu quero lhe convidar aqui ao frente, como um sinal profético só dessa mudança. Você que disse: olha, a comida que eu tenho comido, e não me estou referindo à palavra pregada, mas como você assimila esta verdade, eu quero lhe chamar aqui ao frente. Não tenho comum, é decir, não é a minha característica chamar no final da pregação ao frente, mas nesta noite entendo que você que entende que Deus lhe está mudando a dieta, Deus lhe está mudando a alimentação. Eu quero lhe dizer que seus dentes já saíram e você tem condições de mastigar agora. Você não precisa mais de papinha, você não precisa mais de frutinha raspada. O Senhor está introduzindo numa dieta sólida nestes dias, e o Senhor proveerá, como proveiu para Israel no deserto. Ele proveiu o pão que descia do céu. No pão que descia do céu estavam todos os nutrientes que Israel precisava, não só para atravessar o deserto, mas para chegar à terra prometida. Eu quero lhe profetizar nestes dias, eu quero profetizar sobre sua vida. Você que entende que a alimentação está mudando, igual que Israel no deserto, Deus fará cair sobre sua vida um alimento sólido, um alimento contundente, que não só lhe fará passar por estes dias, mas lhe fará chegar aonde você precisa chegar. Onde você precisa chegar. Mas para isso você precisa entender muito bem o que Deus está liberando, porque Israel não entendeu. Israel chamou maná o que Deus chamava de pão, e porque eles não conseguiram definir, eles só passaram pelo deserto, mas não chegaram onde eles precisavam chegar. Porque o entendimento nestes dias será chave para você chegar onde o Senhor quer que você chegue. Eu oro pela sua vida, eu oro pela sua vida nesta noite. Você que deu um passo, você que entendeu esta verdade nesta noite, se prepare para comer comida sólida, comida contundente. Na sua casa o Senhor falará com você, lhe revelará segredos da Escritura que ainda você não conhece. Você escutará a pregação de seu pastor e os pastores da casa, e você lá passará a ouvir e olhar desde uma perspectiva diferente. Eu oro por você, pastor. Eu oro por você. Cadê a sua esposa? Por favor. Por favor. Eu oro por vocês nesta noite. Eu oro por vocês. Assim como aquele dia, pastor, eu teve a ousadia de declarar que o Senhor te estava habilitando para entrar em uma nova terra. Eu quero declarar que o Senhor los está habilitando para entrar nesse tempo. Talvez seja o clamor de vocês. Talvez você tenha tratado de entender como entramos, como fazemos, mas eu tenho plena convicção que os seus espíritos em vosso interior, vocês sabiam já de muita coisa que eu declarei hoje, de que o Senhor está virando uma página e o Senhor precisa conduzi-los ao lugar que Ele preparou para vocês. Eu declaro que vocês se tornarão mordomos fiéis, que terão acesso aos depósitos de Deus, porque o mordomo fiel conhece o tempo.
para poder liberar a comida correcta para aqueles que estão na casa. É o que declara Jesus em Mateus capítulo 24. Eu quero orar por vocês nesta noite, declarar que o Senhor los está habilitando, sabe? Hoje nós vivemos um momento onde há muita precocidade ministerial e atraso ministerial. Bem, mas vocês foram introduzidos, colocados no tempo certo. Talvez aos olhos dos homens houve uma precipitação, ou houve um atraso, ou houve uma precocidade, mas o Senhor los introduziu no tempo dele. E amanhã talvez vamos ver que o Senhor não los vai habilitar, mas Ele já los habilitou para este tempo. Deus los fez nascer neste tempo e nesta geração, porque há uma habilitação de Deus para poder chegar aonde Ele determinou que vocês chegarem. E não só vocês, sino aqueles que Deus está somando a cada dia. Não somando a vocês, mas a uma realidade, a uma verdade e a uma visão. Eu oro por vocês neste dia, nesta hora, para que vocês entendam a movimentação de Deus para estes dias e possam conduzir aqueles que se achegam a vocês. Há uma folha que está virando, há um novo tempo que está sendo estabelecido, e por consequência uma nova verdade e uma nova demanda. Não uma verdade diferente, mas uma ampliação daquilo que vocês já sabem, daquilo que vocês já entendem. Em nome de Jesus, liberamos esta palavra sobre esta casa. La liberamos, la fazemos extensiva. Senhor, eu tomo, Senhor, o texto de Abraão. Senhor, quando o Senhor manda embora Ló, Senhor, Ele diz: o Senhor Abraão, levanta teus olhos e percorre a terra. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste e olha para o oeste, porque hasta onde a tua visão alcançar, eu vou te dar por possessão e por herança. Senhor, eu estico esta palavra para os quatro extremos, para todos os que fazem parte desta casa, para aqueles que estão aqui e aqueles que não estão, Senhor. Que esta palavra, Senhor, alcance eles também, para que eles possam se somar, como diz em Neemias 8, como um exército de um só homem, para poder corresponder a tudo aquilo que o Senhor tem para os nossos dias. Eu te abençoo no nome de Jesus nesta noite. Eu te abençoo. Teu paladar vai se acostumar ao vinho novo. O teu paladar vai se acostumar à comida destes dias. Ela talvez será diferente no começo, mas dia após dia seu paladar vai se acostumar. Eu te abençoo neste dia, porque Deus dá pão àquele que tem fome. Deus dá pão àquele que tem fome, e Deus dá semente àquele que quer semear. E porque você manifestou fome, Deus vai manifestar pão. O pão que desceu do céu, Cristo Jesus, se manifestará de maneira clara e de maneira contundente na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Agora todos, aonde nós estemos, levantemos nossas mãos. Levantemos nossas mãos. Levantemos nossas mãos e comecemos a liberar uma canção de ações de graça. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por nos reunir neste lugar. Obrigado por nos atrair a este lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, por tu, Senhor, fazer como o Senhor quer. Te adoramos, Senhor, nesta noite. Adoramos teu nome, exaltamos teu nome, rendemos glórias e honra àquele que merece, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou como leão, Senhor, como nós cantamos. Tu fuiste morto, imolado como um cordeiro, mas tu venceste, Senhor, e te levantaste como um leão que ruge a partir de nosso interior. Não importa a circunstância, não importa os problemas, mas o rugido do leão continuará rugindo dentro de nós, porque temos uma genética do Filho. Somos filhos do Senhor, temos teu DNA, tua genética, a tua substância, e por isso nos posicionamos como filhos nesta noite, em nome poderoso de Jesus. Abra seus lábios. Há algo que você precisa dizer para Ele, há algo que você precisa devolver para Ele nesta noite. Não se cale, deixe que o rio flua, deixe que o Espírito flua desde seu interior, com uma palavra de fé, com uma palavra de gratidão, com uma palavra de ação de graça, com um louvor, um cântico novo que possa surgir em seus lábios e em seu interior, em nome de Jesus.
no nome de Jesus.